Entendi. E a questão das quedas, doutora, que começam a acontecer com mais frequência, ou para algumas pessoas a primeira queda já pode ser uma A experiência prim bem difícil, né? E como começar a lidar com essas questões? Queda faz parte da anamnese. Anamnese é o termo que o médico usa, né, por essa avaliação global que a gente faz do paciente. Até falando de avaliação global, a gente tem a AGA, né, a avaliação global, essa avaliação geriátrica ampla que a gente faz, que dentro da geriatria é muito interessante, só fazer uma pausa, Edgar, como é que funciona a consulta geriátrica, né? Então, a gente vai querer saber a medicação. Primeira coisa, a nossa anamnese ela é social, com quem esse indivíduo mora, porque a família faz parte do tratamento e a família, ou quem cuida, precisa estar junto nesse processo de envelhecimento. Depois a gente faz um levantamento de todas as medicações que esse paciente toma. Eu brinco que até 50% daquilo que o paciente traz pode estar relacionado ao medicamento que já está inadequado para a fase que aquele paciente está, ou a mistura daquele medicamento, porque aquele paciente passa por várias especialidades, já está inadequada. Então, aí depois disso, a gente começa, claro, discorrer sobre todas as queixas dos demais aparelhos aí corporais, do que vem acontecendo, e queda. Quando você falou, e a queda? A queda faz parte da nossa pergunta. Muitas vezes o idoso nem se percebe que aquilo é um primeiro sinal de alerta. E a gente pergunta assim, no último ano, quantas vezes o senhor ou a senhora caiu? Ah, eu caí. Então a gente também tem um score, uma nota e uma investigação. Isso está ligado também a fraturas. E um paciente que fratura, ele tem 50% de chance de óbito no primeiro ano após uma fratura. Então, cair é uma situação de muita gravidade, que gera dependência, gera custo para a família, gera internações prolongadas e 50. Então, se a gente fala que uma queda gera uma fratura e pode ocorrer 50% de óbito em um ano, por isso que a gente tem que persistir. E aí a questão da queda e da fratura não é um assunto que o paciente traz. Dificilmente um familiar que não está habituado com a geriatria, que não tem lido, vai procurar um geriatra. Minha mãe tem caído muito. A não ser que se machuque, tem uma fratura ou quando alguém indicou. Mas isso acaba ficando meio escondido aí dentro das queixas aí do paciente. Tem que ser Vamos, investigado. mas eu fiquei interessado nessa estatística. 50% das quedas em idosos Geram levam óbito a óbito? até o primeiro ano de vida. Isso óbito iminente nos primeiros horas ali, 2 dias, no intraoperatório, e depois esse paciente que operou, ele pode ter sequelas graves, pneumonia, infecções urinárias, situações sequentes ao próprio procedimento anestésico. E o paciente que ficou, então, 50% óbito até um ano, e os 50% que passaram para a situação mais crítica, 30% ainda vão ter algum grau de sequela, dores crônicas, uso de bengala, andadora, fragilidade, dor. 20% vai conseguir reconstruir a sua vida e voltar à normalidade. Por isso que a gente brinca entre os geriatras, a pior doença da geriatria qual é? Tombo, cair, porque a queda tira o paciente do seu estado de vitalidade, de força, para uma situação de dependência de uma fralda, de um filho, ou ficar acamado. Por isso que é extremamente complicada a queda.